Tartarugas Café apresenta. Escrito pelo Sr. General Luiz Napoleão Teixeira. Coletânea de Sonhos Estapafúrdios 2. Demônio Sedutor e o Inferno em Fortaleza. No início do sonho, eu estava sendo seduzido por uma mulher estonteante. Ela era da minha altura, pele branca, cabelos longos e enegrecidos como o universo antes do tal Big Bang e lindos olhos cor de avelã. Seu olhar era lascivo, mas não como alguém que tinha o desespero pelo coito, mas uma tática de sedução terrivelmente profissional. Entretanto, algo me assustou um pouco. Ela afirmava ser o próprio diabo. Contudo, eu estava tão excitado que o susto passou rápido. De repente, ela resolveu me provar a veracidade de sua alegação. Abriu um buraco no chão e ficou torturando um esqueleto com fogo, que berrava de forma lancinante. De repente, após um pequeno corte de tempo, eu estava no hall onde era possível entrar nas estações de metrô e VLT do Fortaleza, ao lado do terminal da Parangaba. Um colega de meu antigo trabalho estava me balançando fortemente em uma rede, o que fazia meu coração apertar cada vez mais dentro do meu peito. Pela expressão de fúria do homem e pelo céu cinza que eu via do lado de fora do hall, deduzi que estava no inferno. Agora, leitor, imagine-se no submundo, pagando pelos seus pecados. De repente, Deus manda uma criatura torturá-lo. O que você pensa que sofreria? Por alguma razão, meu cérebro pensa que a altura e a velocidade de uma rede são um suplício pior do que qualquer tipo de dores físicas. De repente, meu torturador notava que um ônibus da linha 40 Parangaba-Lagoa estava saindo do terminal. Por dentro, não tinha espaço nem sequer para a entrada de oxigênio, posto que havia um excesso de pessoas usando a linha só naquele instante. O homem que me atormentava, sem razão aparente, saiu do meu castigo para ir atrás do ônibus e fez isso usando algum tipo de gosma que se esticava para dependurar-se nas paredes e pilares altos e voar até o teto do veículo. De repente, ele fez um movimento imprudente e voou para a frente do carro, e, portanto, acabou atropelado. Me aproveitando disso e sabendo que existia uma hierarquia no inferno, eu denunciei o ônibus para um superior do meu torturador, acreditando que ganharia um alívio dos meus tormentos. Eu andava pelas escadas do VLT de Fortaleza à procura de algo. Meu olhar se cruzou com um grupo de homens assistindo a uma televisão. Era o derby paulista entre Corinthians e Palmeiras, e os verdes estavam vencendo por 1-0. Contudo, o jogo me revelou que eu procurava por um lugar onde assistir ao clássico entre Fortaleza e Ceará. Então saí de lá. Fui até o terminal, mas no lugar dele estava um grande campo de futebol. O porém é que não estava tendo jogo nele, e sim em uma televisão de um outro grupo. Eles estavam assistindo ao Clássico Rei e, portanto, me juntei ao sarau. No final do jogo, o Ceará fez um gol e ganhou por 1-0, comemorando como se tivesse sido campeão. O curioso é que meses antes desse sonho, o próprio Alvinegro venceu o campeonato cearense ganhando a partida de ida pelo placar mínimo, e isso me atormentou por muito tempo, já que o torcedor cearense nunca perde a oportunidade de lembrar da derrota do Leão. Triste, saí dali. Voltei para as escadas da estação a fim de ver como estava o derby paulista. Quando me juntei àquele grupo, o Timão criou uma jogada coletiva de toques de bola rápida e empatou o jogo em 1-1. E assim esta partida também acabou e eu me despedi dos meus colegas de torcida e fui embora. O mais curioso é que na vida real, houve um jogo do primeiro turno do Brasileirão de 2025 e o Ceará venceu um jogo pelo placar mínimo. Assim como havia acontecido na partida do sonho. Já no segundo turno, o Corinthians recebeu o Palmeiras na Neoquímica Arena e houve um empate entre eles por 1-1. O dia em que mencionar Deus me deu medo. No início, eu estava indo para o trabalho com alguns colegas.
O porém é que esse emprego não era tão perto de casa como é atualmente, mas dava para ir andando. No meio do trajeto, encontramos um grande terreno baldio de gramas curtas e uma única árvore que fazia uma enorme sombra. Ao fundo, havia uma casa abandonada e já decrépita, feita totalmente de concreto cinza. Na sombra daquela grande árvore, vi um amigo de adolescência vagar de um lado para o outro, como se estivesse a refletir sobre a própria vida. Eu o cumprimentei de longe, ao que ele devolveu e voltou a refletir. No mesmo instante, os pais dele o viram e o chamaram, até que continuei meu rumo. Já no trabalho, fomos ao auditório. O porém é que naquele ponto do sonho, eu já estava completamente nu. Mesmo assim, ninguém tinha vergonha. Para reforçar esse ponto, antes da palestra, eu estava flertando com uma colega, que simplesmente flertava de volta. Ela parecia não só interessante em beleza física, mas também em inteligência, já que conversávamos sobre a astronomia. Ainda nesse assunto, ela mencionou algo sobre o Sol e disse que ninguém era capaz de governá-lo. Foi aí que eu comecei a mudar de comportamento. Eu dizia para ela que alguém poderia, ao que fui perguntado sobre quem. Respondi que apenas um ser absoluto e onipotente seria capaz de governar e montar um reino dentro do Sol. Neste momento, eu tremia de medo. Imaginava aos poucos a Terra diminuindo e o cosmo mostrando sua grandeza. Esta visão foi a única forma de minha mente humana expressar o meu próprio tamanho em relação a Deus. Mencionei Jesus Cristo e tremi mais ainda. Ela questionou o que estava por trás de minha mudança repentina de comportamento, ao que eu respondi que a causa era perceber como sou pequeno e irrisório defronte ao Deus que desceu à terra para morrer por sua própria criação. Na vida real, tenho me sentido bastante frustrado com Deus por alguns motivos. O quão grande Ele é em comparação a mim faz me sentir humilhado. Mas bem lá no fundo, o que eu tenho é um grandíssimo medo. O que meu próprio sonho fez questão de ressaltar. Esteja do lado da verdade e da vida e receba galardão. Fique do lado oposto e trema de medo pelo que virá. O sonho sobre a contrição de um pai ausente. O sonho parecia o roteiro de um filme. A história começava com um filho vestido de terno tentando fazer as pazes com o pai após uma vida inteira sem sua presença. Entretanto, o coração do pai era duro como pedra e ele nunca cedia às investidas de seu descendente. O pai era um homem já idoso, pele branca e cabelos alvos como leite. Tinha olhos castanhos e utilizava óculos por causa dos impactos da idade na visão. Sua expressão era sempre de impassibilidade, como se ocultasse alguma coisa sem deixar que os outros percebam. O que ele escondia na realidade é que ansiava do fundo de seu ser reconciliar-se com o filho, muito embora demonstrasse o oposto, talvez por vergonha. O porém é que prender os sentimentos que o Criador nos deu a oportunidade de confrontar e aprender com eles pode fazer com que a mente sinta-se cheia de pesares e sobrecarregada. A dor passa a ser lancinante e o homem precisa soltar. A mente, na verdade, precisa de uma válvula de catarse como tem o corpo. Nessa parte do sonho, o pai havia ido a um psiquiatra. Deitado em uma poltrona reclinável, olhando para o teto com uma expressão de desespero e guiado apenas por uma luz branca de uma luminária de mesa, ele desabafava sobre seu próprio vazio e o quão contrito estava por não ter vivido a vida com o filho. Não lembro como eram suas falas, mas sei que cada palavra que saía de sua boca era profunda e impactante, e nelas dava para contemplar toda a sua angústia. Em outra parte, ele já estava deitado em uma poltrona na casa do filho. Já adulto, o garoto que carregou tanta saudade agora tocava a noturna número 20 em um piano. O pai ouviu e, aos poucos, foi fechando os olhos e dormindo. Na manhã seguinte, o velho acordara alegre. Chegou perto do filho, olhou-o cara a cara, pôs a mão em seu ombro e agradeceu por ter o melhor sono de toda a sua vida.
Em todos os anos que passou na Terra, o pai nunca havia dormido realmente bem porque sua consciência nunca esteve completamente limpa. Ao ouvir o filho tocar e criar uma única lembrança com ele, não havia mais com que se preocupar. Muito tempo depois, transformei o sonho em uma história: A Luz e o Gélido Vazio. Ela também está presente no canal e fala sobre um filho que tenta reconquistar o pai. Mas tal história se deve a este sonho que acabei de contar.